tá? Então vamos lá, galera, dar continuidade aqui à correção dos exercícios do capítulo Dinâmica da Terra. Vê se vocês conseguem, por favor, visualizar aqui a minha tela, ver se está tranquilo para vocês. Dá um feedback aí, porque eu disponibilizando minha tela e gravando, eu não consigo ter acesso ao chat, tá bom? Vamos lá, a pegada ecológica, isso aqui já é um tema muito interessantíssimo, né? O que é a pegada ecológica? Quando a gente fala de pegada, a gente pensa em marca, né? Ou seja, a marca, a pegada ecológica no meio ambiente, ou seja, as marcas deixadas pelas sociedades humanas no meio ambiente, ou seja, quanto de energia, quanto de recursos naturais, quanto de matérias-primas, quanto de água, né, são necessários para atender essa sociedade humana. Então, se a gente analisar dentro de uma perspectiva do sistema, do modo de produção que nós vivemos, principalmente a partir da Revolução Industrial, a gente vai perceber que a capacidade do homem de dominar a natureza é algo assustador. E, ao mesmo tempo, a exigência é muito grande. Aquilo que a natureza nos dá de graça, em termos matemáticos, está num ritmo de retirada muito maior do que a natureza é capaz de se recuperar, é capaz de se recompor. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra agressão, que é o descarte, né? A gente joga para a natureza um descarte muito maior do que ele é capaz de absorver, tá bom? Gerando, né, uma infinidade de desequilíbrios aí, frutos dessa relação não harmoniosa, nada sustentável entre sociedades e meio ambiente, tá bom? E essa relação sociedade e meio ambiente está presente em qualquer prova de geografia, né? Qualquer prova, né, assim, bem organizada vai ter algum tipo de relação entre sociedades humanas e meio ambiente. A pegada gigante, a pegada ecológica gigante que estamos deixando no planeta está transformando em tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica. Quando a gente fala de geologia, períodos geológicos, datação geológica, eu queria chamar a atenção para vocês para essa diferenciação, né, entre período, né, que a gente fala que é um período curto, que se refere à trajetória humana aqui no planeta, onde cabe a história, né, antropologia, outras ciências se dedicarem a estudarem essa trajetória humana. Então, a história, por exemplo, ela não é sinônimo apenas de passado, ela se dedica em estudar, em preencher as lacunas, né, ainda não preenchidas. A história é muito dinâmica, né? Desde a origem do homem até hoje, certo? Então, o homem, em termos geológicos, ele é algo muito recente, né, na geologia. Quando a gente vai analisar as datações geológicas, a gente não fala, por exemplo, de segundos, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, né, de anos, que são, né, corriqueiros aí nos estudos históricos, né? Quando a gente fala de geologia, a gente está falando de bilhões e milhões de anos, tá legal? Então, desde o processo de formação do planeta, 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, e todas as transformações até hoje, tá bom? Então, a geografia ela é muito favorecida por uma parte dos estudos, né, da ciência e geologia, tá bom? Então, o que acontece? O homem, em termos geológicos, o ser humano, ele surge, né, na era cenozoica, no período quaternário da época cenozoica. As eras, né, são agrupamentos de períodos, e os períodos também subdivididos, né, também a partir das necessidades, né, em períodos, né. Então, as épocas são divididas, né, para atender a um determinado tipo de acontecimento e tal. Então, o homem surge, né, no quaternário do Cenozoico, tá legal? E alguns especialistas, então, já propõem a utilização de um novo, né, de um novo momento geológico chamado antropoceno. Aí você já lembra antropo-homem, né? Ó, antropologia, né? Homem, logia, né? Estudo, antropo-homem, certinho? E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. Ou seja, sem condições de habitação. Assim, só um detalhe puxando um gancho aqui, quando a gente fala de teorias demográficas, eu quero que vocês lembrem da teoria eco-malthusiana, ou teoria eco-neomalthusiana, que ganha corpo a partir dos anos 90,
um contexto de muitas discussões, ou seja, um afloramento internacional que, assim, temos um marco muito importante no início dos anos 90, em 92, a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que vai ser o somatório, né, de todo um acúmulo internacional, a partir principalmente da primeira grande conferência ambiental que aconteceu na Suécia, no ano de 1972, né, a famosa Conferência de Estocolmo. Então, nós temos vários embates, propostas, e a Eco 92 é um outro marco importantíssimo, né? De fato, vai coroar a lógica da sustentabilidade. Nesse contexto, um grupo, né, de cientistas, um grupo de teóricos vai defender o seguinte, cara, ó, não tem planeta para todo mundo dessa forma, né? A situação é extremamente agressiva. O problema que, assim, a grande relação era justamente pelo tamanho da população. Então, assim, era algo muito superficial, porque nós sabemos que não é o número de habitantes, mas a forma que nós utilizamos os recursos naturais, né? Organizados em qual modelo? Esse modelo é extremamente predatório. Então, não é a culpa, né? Não é assim do tamanho da população, mas justamente pelo modelo, pelo sistema, pela relação com a natureza. Só para vocês terem uma ideia, né? Assim, só para ficar uma reflexão aí para vocês relacionarem. Imaginem a capacidade de consumo de um jovem da idade de vocês nos Estados Unidos, por exemplo. Bacana. A capacidade de consumo. Agora vocês comparem, por exemplo, a capacidade de consumo de um jovem em Níger, em Serra Leoa, em Moçambique. Estão percebendo isso? Que não é o número, mas sim a forma de relação. Então, de fato, né, a gente precisa parar e pensar, tá legal? A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres, né, os períodos são divididos em épocas, a época geológica que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional de Ciências Geológicas, é a entidade que define as unidades de tempo da geologia. Então, nós temos éons, nós temos eras, nós temos, né, período e nós temos época, tá legal? São as frações geológicas. Então, os éons são agrupamentos, geralmente, né, são agrupamentos de eras, nem todos os elmos são divididos em eras, são agrupamentos de eras. As eras nada mais são do que agrupamentos de períodos, e os períodos também são divididos em épocas, justamente para você criar um processo de especialização, né? Imagina, a gente está falando aí de um intervalo de milhões de anos. Então a gente pensa, o processo, né, de fragmentação da Pangeia há 230, 250 milhões de anos atrás. Caraca, mas assim, aconteceu muita coisa. Então, precisando estudar mais, precisando detalhar mais, tendo acontecimentos históricos, geológicos, esses acontecimentos eles são utilizados como cortes, né, para a criação de fraturas aí, né, dessa evolução geológica, tá bom? Nem todas são importantes para os vestibulares, nem todas são importantes, né, em termos de estudos da geografia, em termos de análise da geografia, tá bom? Então, por isso que eu não estou citando todas, estou sempre batendo, né, em algumas, como período pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Eu chego no cenozoico, eu divido em terciário, quaternário, né? Por exemplo, na aula passada eu falei, poxa, no paleozoico nós tivemos a formação, no período carbonífero, né, das primeiras grandes reservas de carvão mineral, né? No Mesozoico nós tivemos a formação de grandes, né, áreas que hoje nós utilizamos para prospecção de petróleo e gás. No terciário do Cenozoico nós tivemos a formação das cordilheiras, né, dos dobramentos modernos, né, das montanhas, tranquilo, que nós temos. E no quaternário do Cenozoico nós tivemos como principal evento o próprio surgimento do homem. Tá bom? Então o texto está chamando a atenção para a interação do homem com a natureza. Reparem que ele está usando aqui vários temas, né? Temas estes que são espalhados em vários capítulos da apostila. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, o Antropoceno, concebida a partir da capacidade da influência humana nos processos. Aí você vai relacionar aqui, ó, a questão da pegada ecológica. Tudo bem? Beleza? O que acontece? Nós temos dois grandes grupos
responsáveis pela modificação do relevo terrestre. Um grupo nós chamamos de agentes endógenos, outro nós chamamos de agentes exógenos, ou seja, agentes que agem internamente e agentes que agem externamente. Quando a gente fala de agentes que agem internamente, a gente está falando justamente aqueles agentes relacionados ao grande dinamismo interno do planeta. Então, a gente está falando, por exemplo, do vulcanismo, dos abalos sísmicos, né, do tectonismo, tá bom? Que a gente vai estudar mais à frente, beleza? Quando a gente fala de agentes exógenos externos, a gente está se referindo a um grupo responsável por fustigar, por modificar, por destruir, né, para alterar a estrutura do relevo terrestre externamente. Dentro desse grupo, nós temos, né, um que se destaca bastante, que é justamente os agentes intempéricos, o processo de intemperismo, também ligado, né, à pedogênese. Calma que vocês vão entender. O intemperismo, né, é visto como o principal grupo de agentes exógenos. E o intemperismo ele é dividido em intemperismo químico, físico e biológico. O químico é a ação da água. Então você pensa, cara, a chuva, né, o rio, a força das marés, né, um lençol freático, um aquífero, a própria umidade atmosférica, né, gelo, neve e outras formas de precipitação, tá bom? Quando a gente fala em temperismo físico, você pensa naquele temperismo mecânico. É a dilatação, é a contração devido à questão da variação de temperatura, que acontece inclusive ao longo de um dia, né? É justamente a ação do vento, do atrito provocado pelo vento, tá bom? E a gente vai perceber, então, que em determinados locais o clima influencia diretamente nisso. Vai ficar muito fácil da gente entender na parte de vegetação quando nós falarmos sobre domínios morfoclimáticos, né? Grandes domínios naturais, onde você tem o clima sendo um dos grandes agentes modificadores do relevo. Então, por exemplo, em áreas muito quentes e úmidas, o intemperismo químico prevalece. Em áreas muito secas, né, e de alterações térmicas, o intemperismo físico. Então, por exemplo, no sertão nordestino, qual que é o principal agente modificador do relevo? É justamente aqueles ligados ao intemperismo físico-mecânico. E, consequentemente, nós temos feições de relevos diferentes. Aqui na nossa região, qual é o principal grupo? São os agentes do intemperismo químico. E, consequentemente, nós temos feições de relevo, né, diferentes. Tá bom? E o terceiro grupo dos agentes intempéricos são justamente aqueles que a questão quer que você identifique. São justamente os agentes biológicos, animais e plantas. Consequentemente, o homem é o principal agente. O homem já se tornou o principal agente modificador do relevo. Outra situação importante, que você consiga relacionar isso aos grandes impactos ambientais. Aqui no Brasil, a gente pode chamar atenção para as recentes grandes tragédias de dimensões ainda incalculáveis, imensuráveis, como, por exemplo, a questão da barragem do Fundão, da barragem de Mariana, pela ação da Petrobras e algumas subsidiárias. Lembre-se sempre que a Petrobras, uma empresa que foi privatizada, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, no avanço, né, do neoliberalismo em 97, tá bom? Teve uma tentativa muito forte, né, de resgatar essa essência estatal, que, né, barrar esse processo em 2001, mas não, né, teve um plebiscito e tal. Não, teve um plebiscito, não, teve a proposta, né, de um plebiscito para a população escolher um referendo, algo que não aconteceu, tá bom? É o respeito, né, a ele. Tá bom? Então a questão está falando justamente sobre o grupo dos agentes biológicos, chamando a atenção para o homem com esse grande agente modificador do relevo, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de metamorfismo, agentes metamórficos, vocês vão lembrar sobre a questão do metamorfismo que altera as rochas, criando rochas metamórficas a partir de grande pressão e temperatura. Então, a gente está falando de agentes internos. Magmáticos, a gente está fazendo referência às rochas magmáticas, num processo de solidificação do magma, né? A partir do resfriamento. Quando a gente fala de agentes tectônicos, a gente está falando dos agentes, dois grandes agentes internos de modificador do relevo. A mesma coisa quando a gente fala do vulcanismo, olha só, agentes eruptivos. A gente está falando de agentes internos modificadores do relevo, tá bom? O vulcanismo, né, se apresenta juntamente com os abalos sísmicos e o tectonismo como os três grandes grupos de agentes endógenos. Bacana? Então aqui, galera, o que nós temos? Nós temos todas essas quatro possibilidades, a A, a C, a D e a E, chamando atenção para fenômenos que acontecem internamente. Alguns de fato,
são, né, modificadores do relevo terrestre, mas eles agem internamente. O texto quer que você entenda a relação do homem e, consequentemente, olha só, o homem, né, se apresenta como um grande agente exógeno modificador do relevo dentro do grupo dos agentes intempéricos biológicos. Tá claro para vocês? Tá tranquilo? Tem certeza? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá para a próxima questão. Questão número 13. Por favor, passem a página, ou voltem, né? Estava na 17, vamos para 13. Tá bom? Olha o título aqui, que legal, assim. Legal em termos, né, de chamar atenção para a gente. A pobreza amplia a tragédia. Cara, se a gente colocar um gráfico aqui sobre a pandemia atual, o título está perfeito. A pobreza amplia a tragédia. Onde nós temos, né, o maior volume de casos, onde nós temos o maior indício de mortes, é justamente nas áreas mais pobres por N fatores, né? N motivos. Aqui a gente está falando como a pobreza aumenta a tragédia provocada por ações de agentes internos. Tudo bem? Aqui a gente está falando sobre terremotos. A gente vai ter uma aula só sobre terremotos para a gente entender esse dinamismo, mas você já sabe que os terremotos, né, têm a sua gênese relacionada à grande dinâmica no interior do planeta, tá bom? Beleza? E olha só que interessante. Está chamando a atenção que a pobreza, o nível de desenvolvimento, o acesso a técnicas, o acesso, né, a determinados tipos de tecnologias, bacana, influencia diretamente no número de mortes, tá bom? Então isso cria, assim, desmistifica aquela falsa ideia que as perdas materiais, as perdas humanas estão relacionadas única e exclusivamente, estão relacionadas única e exclusivamente à capacidade, né, ao potencial de um tremor. E, na verdade, não é bem assim, tá bom? Até os anos 30, até 1935, né, os anos 30 do século passado, um tremor de terras, ele era, né, classificado a partir da sua agressividade, ou seja, da sua capacidade destrutiva, ou, né, destruiu muito, matou muito, é um tremor muito forte. Como que a gente deve olhar hoje, certo? Nós tivemos, a partir de 35, a difusão de uma escala de aferição da magnitude de um sismo, né, do seu epicentro, seu local de propagação, inicial de propagação, né, e suas ondas sísmicas, tá bom? Então, a magnitude do sismo é utilizada aferida através de algumas escalas. Entre elas, a principal é a escala Richter. Tá legal? O sismo de maior magnitude já registrado na história aconteceu em 1963, na cidade de Valdívia, no Chile, na Cordilheira dos Andes. Eu citei para vocês isso nos vídeos passados, tá? Eu citei isso para vocês nos vídeos passados. Mas não é somente a magnitude de um sismo que deve ser visto como o fator responsável pela destruição e por mortes. Você precisa levar em consideração alguns outros fatores. Primeiro fator, o hipocentro. O que é o hipocentro? É o local de origem do sismo. Então, a gente está falando em camadas internas. A gente precisa levar em consideração o epicentro. O epicentro é o local de propagação do sismo na superfície terrestre. Então, vamos lá. Quanto mais profundo for o hipocentro, consequentemente, menor a energia que chega na superfície. Quanto é mais superficial, maior é a energia que chega na superfície. Tudo bem? Agora falando do epicentro. Quanto mais próximo for esse local de propagação do sismo em relação a grandes aglomerados urbanos, em grandes aglomerados populacionais, né, urbano-populacionais, maior, obviamente, vai ser a destruição, ou teoricamente vai ser a destruição. Tá legal? Então, quanto mais afastado, consequentemente, menores, pelo menos, né, em teoria, serão os danos. Mas nós temos um outro fator. E esse outro fator é o que o título chama atenção, a pobreza. Então, por exemplo, vamos comparar dois tremores. Se a gente comparar um tremor, por exemplo, do Haiti, em 2010,
final de 2010, dezembro de 2010, janeiro de 2011. E naquele mesmo contexto, nós tivemos também muitos tremores, né, em outras porções, como, por exemplo, no Japão. Então, você vai perceber que os tremores no Japão foram de magnitudes elevadas. Os tremores no Haiti, né, de magnitude mediana. Tranquilo? Só que o hipocentro foi muito superficial. Algo em torno de 7 quilômetros de profundidade. Isso é muito superficial. E o epicentro foi em Porto Príncipe, a principal cidade, né, do Haiti. Certo? Já no Japão, o que nós temos? Um grau de desenvolvimento tecnológico muito, né, avançado. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. E o resultado foi um número absurdo de mortes no Haiti. E até hoje o Haiti não se recuperou. Tá? Eu citei para vocês também em vídeos anteriores a velocidade de recuperação dessas tragédias, como, por exemplo, terremotos atingem o Japão, atingem, por exemplo, a China. Rapidamente, a estrutura material é recomposta, é reconstruída. Obviamente, as perdas humanas, não. Né? Só que as perdas humanas também são minimizadas através de tecnologias, através de preparo, né? Através de treinamentos. Então, o que a gente pode perceber, ó, você pode perceber que nós temos tremores aqui, ó, com magnitudes menores, mas com número, reparem aqui, ó, olha só, por favor. Peguem aqui, ó, Japão, Estados Unidos, Japão. Peguem, por favor, ó, Indonésia, Paquistão, Irã e Índia. Peguem, por favor, a magnitude, certinho? E olha agora o número de mortes. Repararam que as magnitudes são próximas, e o grande diferencial aqui é o número de mortes. E esse número de mortes, então, não está relacionado à magnitude do sismo, mas à pobreza. Entenderam o que os gráficos querem chamar a atenção? Tá bom? Voltando para cá, vamos para a questão. Observe as informações da tabela e explique. Então, o verbo de comando aqui é explicar. Explique a ocorrência de tremores de grande magnitude nas regiões indicadas. Então, gente, quando a gente fala de regiões, nessas regiões indicadas, a grande magnitude justamente são áreas de choque, de encontro de placas tectônicas. Então, grande parte desses territórios estão em bordas ou apresenta, né, porções territoriais mais próximo das bordas das placas tectônicas, principalmente de placas de bordas convergentes, né, de bordas de choque. Nós temos 3 movimentos básicos: movimentos convergentes ou destrutivos, que são aqueles que apresentam as maiores magnitudes; movimentos divergentes, né, de afastamento, que são movimentos chamados construtivos, certo? E nós temos movimentos tangenciais conservativos ou transformantes, beleza? A gente vai falar disso também em aulas específicas, tá bom? Certo? Que são os responsáveis por menores magnitudes, né? Sismos de menor magnitude, tá bom? Beleza? Então, a gente já entendeu essa parte. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a B. Apresente, então o verbo aqui é apresentar, uma justificativa para os diferentes índices de registrados, tá legal? Então, gente, aqui também na A é importante falar, obviamente, e explicar, né, a relação das correntes de convecção, do forte dinamismo terrestre, tudo bem? Que acontece, né, a partir da movimentação magmática, que tem reflexos, né, sobre a crosta terrestre. Então, a gente vai desmentir aquela lógica de que a superfície terrestre ela é estável, tá bom? Beleza? E uma justificativa para os índices de morte já está claro, né, que é justamente a questão do subdesenvolvimento. Tá beleza? Espero que vocês tenham entendido.